Está preparado? Deus quer falar conosco. O que Deus tem feito na humanidade é algo tão sobrenatural. Existe um movimento. Eu fui chamado para participar esse ano e por agenda realmente não pude ir. Fui convidado para ir, mas a agenda não daria para estar. Tem um movimento de um despertamento global para ganhar 1 bilhão de almas até o ano de 2030, se eu não me engano. E eles têm uma conferência global que acontece todo mês de novembro em Seul, na Coreia. Fui convidado para ir, mas não tinha agenda para ir. Falei, ai Senhor, não deu para ir. Mas amanhã eu vou estar, amanhã e terça, eu vou passar o dia todo em reuniões com esse pessoal que vem para esse ajuntamento. De alguma forma eles me convidaram para participar. É bênção demais Deus tem feito. Nós temos visto um avivamento e Deus vai salvar. É um tempo de salvação e de colheita, e nossas igrejas vão ver colheitas em nome de Jesus Cristo. Se você crê, dê um brado ao Senhor aí, aplauda, porque nós vamos ver vidas sendo colhidas em todos os locais. E o fato é que nós teremos igrejas saudáveis e bíblicas em todos os locais da terra, tenham ela para conectados ou não tem essa pretensão. Igrejas saudáveis vão estar em todos os locais, como o pastor Roberto está nos assistindo lá no Japão. Deus te abençoe também. Romanos capítulo 12. Versículo 2. O apóstolo Paulo está nos fazendo uma forte recomendação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, muitas pessoas disseram amém. Vou te dar chance na segunda chamada de participar também. Não vos conformeis, não tome o formato deste mundo, mas transformai-vos. Viva uma metanoia, renovando a sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, nós estamos na tua casa. Nós já tivemos a chance de te adorar e de entronizar o teu nome, porque tu és digno. Como maravilhoso podermos adorar, meu Deus, cantando a ti, expressando nossa adoração ao teu nome que está elevado acima de todos. Tivemos a chance de semear, meu Deus, de nos conectarmos com pessoas tão distantes assistindo pela internet. Nós somos um aqui, ó Pai. E nesta hora, quando a palavra for ser ministrada e pregada, vem com a tua presença sobre as nossas vidas, nos direciona através da palavra, Santo Espírito de Deus. Dá ordem aos teus anjos ministradores e agora encontre em nós espaço para que a tua glória se derrame. Encontre em nós um terreno para que a semente da palavra multiplique, neutralize o que seria contrário ao teu agir, ao teu mover. E agora derrama sobre nós, eu te peço, que o teu reino venha, que a tua vontade seja estabelecida na terra, como já foi estabelecida no céu. Nós te adoramos, engrandecemos e aplaudimos o teu nome, que é majestoso, que é maravilhoso, que é supremo. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Estamos no segundo episódio de uma série de pregações, que terão 5 no total, onde estamos mergulhando profundamente na vida de um grande personagem bíblico, Abraão. Houve um momento que ele escutou de Deus: conte as estrelas. Nós nem chegamos lá ainda, mas esse é o título da série: Conte as estrelas. Por que esse homem foi chamado do pai da fé? O que nós temos que aprender em sua caminhada? Que grande herói da fé é esse, que anos depois de sua existência foi mencionado em Hebreus capítulo 11, como um homem que pela fé obedeceu? O que nós temos que aprender com este grande personagem bíblico? Na verdade, hoje eu quero ir fundo na história de Abraão, talvez analisando-o por um ângulo que você nunca pensou que seria pregado ou falado sobre Abraão. Está preparado? Diga amém. Quero, como subtítulo de nossa mensagem hoje, te fazer um desafio. Mude a forma de pensar. Mude a maneira de encarar a vida. Mude a forma de comportamento. Mude a forma de pensamento. Abraão foi chamado por Deus, e se ele foi chamado por Deus, isso tem que nos dar esperança. 3 pessoas disseram amém. Eu vou falar de novo. Se Abraão foi chamado, eu e você, a gente tem esperança também. Porque o que Abraão me ensina no começo de sua trajetória é que Deus não chama pessoas perfeitas. Só o pastor Lucas
imperfeitos disse amém. Todos os outros perfeitos, por favor, respondamos amém junto. Deus não chama pessoas perfeitas. Aleluia! Você não precisa ser perfeito para que Deus te chame. Na verdade, é na sua imperfeição que Deus te chama para transformar a sua vida, para transformar a minha vida, para transformar a nossa história. Ele é um Deus capaz de nos aperfeiçoar. O apóstolo Paulo está dizendo: transforme a sua mente, transforme o seu pensamento, e então você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não somos perfeitos, e aí está a maravilha do amor do nosso Deus que nos ama. Nessa noite eu te desafio: mude a forma de pensar. O que eu estou dizendo a você é que no caminho de grandes promessas, como Abraão recebeu, ele teve que ser moldado por Deus, transformado por Deus. Sua vida teve que ser alinhada e mudada. Deus mostrou ao escolher Abraão o início de um conceito que permeia toda a Escritura, em toda a sua narrativa, principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, amada igreja, é interessante observar que o erro de personagens bíblicos não está oculto da narrativa. Pelo contrário, os personagens bíblicos que erraram, o seu erro aparece na leitura. Noé errou terrivelmente depois de sair da arca. Está escrito lá. Davi errou terrivelmente. Você sabe o erro de Davi, não é sobre isso que eu vou pregar. E mesmo assim, homem segundo o coração de Deus, e os capítulos não estão escondidos. Salomão errou tremendamente, está escrito lá. Personagens bíblicos que erraram, tiveram a chance de ser sua história contada na íntegra, completa. Qual seria o conceito do erro, então, na cultura hebraica / judaica? O erro, na verdade, na cultura do judeu, presta atenção comigo, não é o fim. Na verdade, o erro é um convite para o retorno. Vou falar de novo. O erro na cultura do judeu, na cultura hebraica, cujo qual está o Antigo Testamento, não é o fim de um processo, é um convite para retornar. Na verdade, o erro faz parte do processo de aprendizado. Na cultura judaica, presta atenção comigo, o erro é uma porta pedagógica. Que termo maravilhoso! É uma porta para aprender. Você que é estudante aqui, se tirar uma nota meio ruim na prova, chega o seu professor e diz: esta foi uma porta pedagógica para mim. Não estou dando dica não, os adolescentes eu sabia que era de Deus. Não, vai estudar. Muito bem. É uma porta de aprendizado. O erro é uma porta para aprender. Deus não chama pessoas perfeitas. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24, o livro de toda a sabedoria. Provérbios capítulo 24, versículo 16. 7 vezes cai o justo, mas ele se levanta. Ele cai 7 vezes, mas se levanta. O ímpio fica derrubado pela calamidade, mas quem é justo cai, mas levanta de novo. Tropeça, mas continua caminhando. Deus não precisa de pessoas perfeitas, na verdade Ele quer te aperfeiçoar. Deus conhece as tuas falhas, Deus sabe os teus pontos fracos, Deus sabe naquilo que você não é bom, e mesmo assim Ele conta contigo. Oh meu Deus, isso tem que nos trazer empolgação, porque eu não preciso ser perfeito para me aproximar de um Deus que é perfeito. Já participou de um processo seletivo numa empresa, ou de uma dinâmica, ou de uma brincadeira, alguma coisa assim, que você está sendo entrevistado e o entrevistador te pergunta: bem, me diga quais são os seus defeitos. E normalmente a pessoa com medo de perder o emprego, ela vai dizer um defeito tentando mostrar uma qualidade. O meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo correto. É impossível atingir a perfeição, é utópico. Não dá para ser perfeito, você planeja, você faz, e as coisas às vezes saem do controle. Só que de acordo com a cultura bíblica, o erro é uma porta para aprender. Erro não é encarado só como uma falha moral ou comportamental, na verdade é um caminho para o amadurecimento. O homem reorienta o seu caminho e cresce em sabedoria. O erro para o judeu é quando o homem se desvia
temporariamente da rota, mas encontra a capacidade de voltar. Em hebraico é o techuvá. Ele encontra o fio da meada de novo e volta para onde ele não tinha que ter saído, volta para a origem da promessa. Eu não sei o quão distante nós podemos ir de Deus, mas o erro é uma oportunidade para começar novamente. O techuvá em hebraico está em Salmos capítulo 90, versículo 12. Ele diz assim: Senhor, ensina-me a contar, Salmo 90, versículo 12, me ensina a contar, techuvá, os nossos dias, a todos os dias analisar a minha vida, dizendo, será que eu tenho que voltar para onde eu não tinha que ter saído? Será que eu tenho que reajustar minha caminhada? Todos os dias que eu conte os meus caminhos, para que eu alcance um coração sábio. Deus me ensina através das experiências de vida. Eu não preciso ser perfeito, porque eu sirvo um Deus que tem toda a perfeição. Eu não preciso saber todas as coisas, porque eu tenho um Deus que sabe de tudo. Eu não preciso ter o controle de tudo, porque eu tenho um Deus que é soberano. Ele sabe os meus pontos fracos. Ele sabe onde eu preciso melhorar. Me ajude a melhorar. Tem um cara que canta assim, se eu não me engano é Eli Soares. Me ajude a melhorar. É isso, a oração todos os dias, Senhor, me ajuda a caminhar todos os dias para melhora. Satanás quer que você olhe os seus pontos fracos, e nos seus pontos fracos você se sinta rejeitado, escanteado, à margem, achando que Deus não pode te usar, sendo que pelo contrário, é pelos teus pontos fracos que Ele te chama e mesmo assim te usa. Deus tem grandes propósitos para você. A vida depois do erro. Eu vou contar até 3, será que você pode falar isso comigo? A vida depois do erro. 1, 2, 3. Você nem sempre acertou. Eu me lembro quando eu comecei a traduzir nos bastidores das igrejas ainda, que eu tinha 16 anos de idade. 7 anos atrás. Aos 16. Já se vão 30 anos, na verdade. Eu comecei a traduzir nos bastidores das igrejas. Traduzindo as pessoas, tal, e numa sala em São Paulo, uma grande igreja, vinha um grande pregador, conhecidíssimo, e essa mulher, servindo com muito zelo as mesas, cuidando tipo da área que os preletores iriam se alimentar, ela queria criar um pouco mais de hospitalidade para o pregador que vinha. Então ela falou para mim, Felipe, uma senhora já. Falei pensando isso, que ela tinha a minha idade hoje, era uma senhora mesmo. Então, eu era um adolescente, ela era uma senhora na minha concepção. E ela falou, Felipe, como que eu falo Deus abençoe? Em inglês. Falei, tá bom, calma. God bless you. Fala para alguém, God bless you. Nossa, hoje você tá bombando no inglês hoje aí. Então ela ficou assim, eu vi que ela ficou num cantinho ali, God bless you, God bless you. Ficou falando isso para ela mesma, sabe? Deve ter ido no espelho e falou, God bless you. Ficou treinando. Chegou o gringo. Desceu do carro, eu acho que ela se emocionou. Que quando ele chegou, parou na frente dela, ela falou, Dog bless you. Mandou o cão abençoar a mulher, gente. Eu olhei, não, nada de dog. É óbvio que nós começamos a rir, ele entendeu a boa intenção, falou, tudo bem, me dá um abraço aqui. Uma bênção canina, jamais recebi, mas está tudo certo. A vida depois do erro. Quando você comete erros, a vida depois. O que a cultura judaica quer nos ensinar e que nós temos que aprender é que o erro, ou as nossas falhas, ou os nossos pontos que são fracos, na verdade são oportunidades para que nós recomecemos. Na cultura judaica é assim, a experiência me leva à reflexão e me leva a retornar, me leva a fazer de novo o caminho, me leva em maturidade a enfrentar a vida. Na cultura, na verdade, a maturidade quer dizer enfrentar as mesmas situações, mas agora reagir diferente. Enfrentar as mesmas situações e reagir diferente. Você já estava conversando com um jovem e ele desesperado, pastor, eu detesto esse negócio de escola, o recreio, nem era recreio, o intervalo dura 15 minutos, é prova de química, é o fim do mundo. Eu falei, Senhor, se ele soubesse que a vida tem muito mais problemas do que uma prova de química e um intervalo de 15 minutos, se você soubesse. Hoje você olha para aquilo que desesperava no passado e fala, isso aqui não é nada demais, está tudo bem, porque você amadureceu, porque a vida te ensinou mais. Isso é o trajeto da vida. E o que isso tem a ver com Abraão? Deus está nos mandando mudar a forma de pensar. Abraão, ao ser chamado por Deus, você lembra semana passada, ele foi chamado
junto com seu pai Terá, na terra de Ur, nos caldeus. Local de muita cultura, de muito comércio, mas também de tremenda idolatria. Foi chamado no meio de um povo idólatra, cultuando a vários deuses. Foi chamado e tirado dali para ser levado por uma trajetória. Deus o tirou de uma deusa que produzia fertilidade, mas ele não era fértil. Você conhece a história. Se não assistiu semana passada, fique tranquilo. Há vida depois do erro. Assista amanhã. Você já deveria ter assistido. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Está no YouTube. Mas mesmo assim, tendo sido chamado por Deus, aos 75 anos de idade, ele não estava pronto. Deus precisaria trabalhar com ele de formas sobrenaturais. Então hoje eu tenho um enorme desafio, que é pregar um Abraão diferente a você, desconstruir um pouco a imagem de um homem perfeito que talvez você ache que Abraão é, para nos dar esperança que Deus chama pessoas imperfeitas. Abraão teve que aprender e aprender demais. A primeira lição que nós temos que ter no trajeto de amadurecer é que decisões erradas, a promessa fica ameaçada. Abraão sai com uma promessa gigantesca, mas ele teve que aprender que decisões erradas ameaçam a promessa. Quais são as promessas que Deus tem sobre a tua vida? Cuidado, porque o inimigo quer ameaçar as promessas. Ele sabe o que Deus te prometeu e ele quer ameaçar. A resposta é filho. Abraão não tinha ele sai de sua terra. Mas nós vamos ver, depois do capítulo 11, vem o capítulo 12. Que maravilha essa afirmação. No capítulo 11 a gente começou a ler a história de Abraão, ele e seu pai. No começo do 12, Deus o chamando para sair de sua terra. E logo na saída, logo na largada, em Gênesis capítulo 12, versículo 10, estava com fome aquela terra. Não havia recursos. Então Abraão desceu do Egito para peregrinar, porque a terra era tremenda em fome. Preste muita atenção agora. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele olha para sua esposa Sara e diz: Sara, você é uma mulher linda demais. Nossa, que romântico esse Abraão. Você é muito formosa à vista. Você é maravilhosa. Então faz o seguinte: se os egípcios te virem comigo, versículo 12, vão dizer, essa mulher é dele, e eles vão me matar, e vão te preservar a vida. Faz o seguinte, Sara, versículo 13, diz para todos eles que você é a minha irmã. Quê? Isso não me parece o pai da fé. Estão aqui comigo? Você entende o que Abraão está fazendo? Ele está com medo de chegar num território, as pessoas olharem a beleza de sua mulher e o matarem para ficarem com Sara. Então, ele acha que a melhor opção que ele tem é entregar de mão beijada a sua mulher para o harém do faraó. Há até um silêncio na congregação. Porque não é isso que você espera de um cara que anda pela fé. Mas até então, eu tenho um Abraão que está sendo conduzido pelo medo, pelo jeitinho, pela forma de agir humana, pela garantia natural. Ele não percebe que ele está entregando o ventre da promessa nas mãos de Faraó. E ele simplesmente entrega. Sempre que eu sou conduzido pelo medo, a promessa passa a ser ameaçada. Deus não nos chamou para sermos conduzidos pelo medo, pelas ameaças, ou pelas afrontas. Deus podia dizer, Abraão, eu não te mandei sair, eu vou cuidar de você, tua esposa não vai morrer, você não vai morrer no Egito, é só passagem, continua confiando em mim. O difícil é confiar quando os teus olhos não vê. Abraão sai e fala, Sara, faz o seguinte, vamos combinar entre nós. Sara deve ter pensado, meu Deus, que orgulho da coragem do meu esposo, que está me entregando de mão beijada para o faraó. Porque era a cultura. Naquela época, a cultura predominantemente machista e cuidando do homem. Chegava uma mulher bonita no novo território, se ela não tinha ninguém, se ninguém era o dono, o rei tinha autoridade de pegá-la e levar para o seu harém. A criança no recinto, não para jogar Uno, não para assistir Netflix. Levava-se para consumar. Tudo bem, você já entendeu. Estão aqui? Abraão voluntariamente está entregando a sua esposa na mão de Faraó. Pensa se tem sentido. Só que graças a Deus,
Graças a Deus. Graças a Deus mais uma vez, que Deus nunca perde o controle da história, que mesmo quando eu erro, Deus me dá chance de recomeçar, que mesmo quando eu falho, Deus diz não, a promessa vai ser preservada, a promessa não vai sair, a promessa não vai embora. Deus tem promessas grandes para você. Talvez você tenha errado, talvez tenha pontos fracos, talvez você não se ache pronto, mas Deus já está pronto, e a promessa dele continua real. Porque sabe o que a Bíblia diz? Até os príncipes do faraó, versículo 15, viram e se gabaram da beleza da mulher. E ela foi levada para a casa de faraó. Abrão foi tratado bem por causa da mulher. Olha que beleza, que troca inteligente, Abrão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentos e camelos, só não tinha mais a mulher. Que troca é essa, Abrão? Versículo 17, feriu o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abrão. Eu vou ler de novo aqui, porque você, minha irmã, tinha que ter dado um amém aqui. Feriu o Senhor a Faraó, não por causa de Abraão, por causa de Sara. Sabe o que Deus estava mostrando? Eu chamei Abrão, mas eu chamei Sara também. O homem é importante, mas a mulher é importante também. Não é qualquer ventre que vai gerar a minha promessa. Sara, eu vou te preservar. Sara, Abrão não teve sabedoria, não sei que loucura que ele fez, não sei onde ele bateu a cabeça, mas eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo o Senhor. Sara, eu vou cuidar da tua descendência. Quando o teu esposo que deveria cuidar de você não cuidou, eu vou cuidar de você. Sara, eu estendo as mãos e você não vai ficar com faraó nenhum. Oh, meu Deus. Ah, ele fere de pragas faraó. E faraó, que não era nem homem de Deus, fala, o que está acontecendo? Versículo 19, pega essa mulher, leva, vai embora. Leva, é tua. Faraó deu ordem aos seus guardas e eles se despediram e ele foi embora do Egito com tudo o que tinha. Abraão, agora você aprendeu. Será? Porque isso é o capítulo 12. Agora eu vou ler no capítulo 20. Abrão de novo está chegando na terra de Gerar. Só que, meus irmãos, o capítulo 20 vem 5 capítulos depois do 15, que eu nem cheguei lá. E a partir do 15, a narrativa começa com Deus dando uma promessa clara. Sara vai gerar. Então no 12, já é perigoso. No 20, é desesperador. Porque no capítulo 20, entenda comigo, o ventre de Sara já está aberto para gerar. E quando eles chegam, põe para mim na tela, Gênesis capítulo 20, versículo 1. Abrão partiu da terra do Neguebe e habitou em Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E olha de novo, nosso querido Abrão, versículo 2. Abraão falou para Sara, ela é minha irmã. Olha você já bravo com Abraão. Falou, gostava tanto de Abraão. Calma, irmãs. Porque a vida depois do erro, você está comigo? Eu estou dizendo que Deus não chama pessoas perfeitas. Ela é minha irmã. E Abimeleque, todo espertão, tomou Sara. Tomou Sara. Mais uma vez. O ventre que geraria promessa está em ameaças. Mais uma vez, as promessas de Deus estão ameaçadas, mas nós temos um Deus que está acima das ameaças, nós temos um Deus que está acima dos erros, nós temos um Deus que está acima dos percalços que o homem cria, porque o versículo 3 diz, então Deus falou a Abimeleque, Abimeleque, você vai morrer. Porque a mulher que você está tem um marido. Ele diz, como assim? Que marido é esse? Oh, você não sabe, mas eu, versículo 6, eu te impedi de pecar contra ela. Eu não permiti que você a tocasse. Restitui a mulher ao seu marido. Ele é profeta, ele vai interceder e você vai viver. Quando Abraão errou, Deus mostrou a Abraão, eu sou o Deus do recomeço, eu sou o Deus de uma nova história. Apesar de você ter ameaçado a promessa, faz a sua parte, ora, jejua, se prepara, busca Deus, toma atitudes que não comprometam mais o que Deus te prometeu, muda a forma de pensar, Abraão. Eu não sei se já tinha escutado falar que Abraão deu essas mancadas no meio do caminho, mas graças a Deus então, porque há esperança para você. Olhe para alguém e diz, há esperança para você. Só olha de volta para mim, Deus nem te revelar os erros, só olha de volta. Estão aqui? O que Abraão tinha que aprender no caminho é que a forma dele ia ter que mudar. Ele ia ter que aprender a pensar diferente. Porque até então eu estou vendo um Abraão que não conhece o Deus como nós conhecemos. Então ele acha que ele pode de alguma forma dar um jeito.
no processo para ter a forma de pensamento transformada, Deus vai tirar as garantias humanas. Não dependa de garantias humanas. Vou falar de novo. Não dependa de garantias humanas. Deus prometeu, Ele é capaz de fazer. E deixa eu contar uma novidade. Ele não precisa de sua ajuda. Você não precisa fazer do seu jeito para que Deus cumpra do jeito dele. Filho é a resposta. O grande problema de Abraão é que ele não tinha um. Então Abraão vai começar a peregrinação. Capítulo 13 de Gênesis. Abraão sai do Egito, depois de ter quase entregue a mulher para Faraó. Deus preservou. Ele leva a sua mulher, tudo que tinha, e olha o versículo 1. E leva Ló, que o acompanhava. Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão que havia morrido. Ló era um sobrinho. Mas sabe o que Ló, no meu entendimento, é? É a garantia humana para Abraão de que ele teria uma descendência. Era Abraão falando: Deus, eu sei que o Senhor prometeu tudo, suas promessas são grandes, mas eu acho que o Senhor está um pouco distraído, o Senhor não percebeu que a minha mulher não pode gerar. Então, deixa eu levar o meu sobrinho, para que se tudo der errado, pelo menos eu tenho descendentes de sangue. Deixa eu levar minha garantia humana. Estão comigo aqui? Antes que você fique com raiva de Abraão, pense em nós mesmos. Quantas vezes Deus nos promete coisas e nós queremos garantias humanas. Nós queremos uma garantia real. Senhor, o Senhor precisa fazer. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não responder agora. Eu conheci um amigo que ele tinha uma maneira muito espiritual de ouvir a voz de Deus. Ele colocava uma lixeira no canto da sala e ficava jogando papelzinho, bolinha de papel. Se eu acertar é de Deus, se eu errar, falei, cara, você é espiritual demais, na adolescência. E às vezes quando ele errava, não, melhor de 3, melhor de 3. Não é assim. Eu me lembro uma vez, eu era solteiro ainda. Não vou contar essa história, não. É óbvio que eu ia contar. Bem, eu era solteiro ainda, e tinha uma irmã na igreja, que estava aguardando em Deus também. E eu acabei de pregar, estou com a minha Bíblia na mão. Ela chega e fala, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Pastor não era nem pastor, era bem novinho. Nem conhecia a pastora Mila, era solteiro também. Felipe, ela diz, sabe de um negócio? Deus me disse. Eu, o quê? Que o homem de Deus que vai casar comigo vai saber falar a frase certa. E eu, com medo de falar a frase. Não queria abrir a boca. Vai que era tudo bem, vai que era bom dia, sei lá. Eu, Você não precisa criar formatos para que Deus mostre sua vontade. Você está comigo aqui? Abraão leva Ló junto. Tipo, se tudo der errado, eu tenho a minha garantia. Às vezes, Deus vai ter que tirar as garantias naturais para mostrar que Ele ainda é Deus, para mostrar que Ele é Senhor, porque Abraão vai e ele começa a levar Ló junto. E a Bíblia diz que Abraão começou a ficar muito rico, versículo 2, em gado, em prata, em ouro. Nas suas jornadas começou a viajar do Neguebe para Betel, até o lugar que já tinha estado em Betel e Ai, até o lugar que antes fizeram. Ele invocou o nome do Senhor, começou a prosperar, estava tudo bem. Mas o versículo 5 diz que Ló também ia com Abraão. E eles tinham gado, rebanhos e tendas. Estava tudo maravilhoso. Mas olha o versículo 6. A terra não podia mais sustentá-los para habitar juntos, porque não tinha como a terra gerar riqueza para os dois. E eu não vou entrar no profundo do texto, mas a Bíblia diz que os pastores de Abraão, os funcionários de Abraão e os pastores de Ló começam a brigar. Começa a haver uma briga entre eles, eles têm que se separar. Ele não viveria essa confusão familiar, essa divisão, essa treta, se ele não tivesse levado Ló desde o começo. Deus nunca pediu para levar uma garantia, ele quis levar por conta. Na verdade, inclusive, quando eles decidem se separar, Ló, que era sobrinho mais novo, deveria honrar o tio. E Abraão fala, vamos fazer o seguinte, cada um escolhe um pedaço de terra, e vamos seguir nossas vidas. Ló, se ele fosse honroso com o tio, ele devia falar, tio, então escolhe você primeiro. Mas Ló, não, é para escolher, então, opa, calma aí. Eu quero essa região aqui, maravilhosa. Loteamento maravilhoso, condomínio fechado, lindo. Sodoma e Gomorra. Estão aqui? E naquela hora eu acho que Abraão lembrou, cara, quando meu pai saiu da terra, que a gente estava em Ur dos Caldeus,
passando por Harã, ele estava em direção a Canaã. Ele morreu no meio do caminho, mas eu lembro que era a área que meu pai queria. Então, fica com Sodoma e Gomorra, que parece mais legal. Deixa eu ficar com Canaã. Mal ele sabia que ele estava escolhendo se alinhar na promessa de Deus, porque o erro é um convite para o recomeço, o erro é uma porta pedagógica, o erro é um convite para aprender. Eu tenho que louvar Deus todos os dias e você também, porque nós não temos um Deus que põe um X nas nossas costas, nós temos um Deus que olha os desafios que nós temos e continua nos instruindo, continua nos abençoando. Deus vai tirar algumas garantias que são humanas, para que você dependa profundamente dEle. Eles se separam, cada um vai para um lado. Então, versículo 14. Estou em Gênesis 13, né? Versículo 14. Então, diz o Senhor a Abraão, depois, não antes, não durante, depois que ele já tinha se separado de Ló, agora abre os teus olhos e contempla. A terra que você está, eu vou te dar. Eu estava esperando para te abençoar, mas você estava dependendo da garantia humana. Agora que você não tem mais, abre os teus olhos, porque as bênçãos vão ser completas. As bênçãos vão ser sobrenaturais. Nem todas as perdas são perdas. Na verdade, muitas perdas em Deus são ganhos. Deus está te fazendo ganhar e não perder. Ele diz a Abraão, versículo 16, a tua descendência vai ser como o pó da terra, de maneira que você não vai poder ser contada. Assim vai ser a tua descendência. Percorre a terra, versículo 17, o comprimento, a largura, tudo eu vou dar a você, Abraão. Eu estou recomeçando a tua história, diga aleluia. Oh, agora sim, Abraão aprendeu, está perfeito, diga amém. Ai, Senhor, cuidado com o jeitinho, Abraão. Você vai ter que aprender que Deus não precisa de ajuda, porque um dia a gente acha que ajudando a Deus pode ajudar o tempo dele que é perfeito. O tempo vai passando, a situação parece inalterada, a promessa está lá, mas não acontece. E um dia, Gênesis 16, quando eu achei que o pior relato da vida de Abraão era ele ter mentido que a esposa era irmã e quase perdido a esposa se não fosse pela misericórdia de Deus. Quando eu achei que o ápice de sua vida era ter levado o sobrinho de garantia, Deus falou, não vai dar certo, pode separar. Olha o que acontece em Gênesis 16. Todo o problema de Abraão é que ele não tinha um. Um dia a mulher de Abraão acorda, estou sem nada a fazer, vou ter uma ideia mirabolante. Quando ela percebeu que ela não dava filhos a Abraão, ela tinha uma serva egípcia, se chamava Agar. E ela fala, Abraão, vamos fazer o seguinte, o Senhor me impediu de ter filhos. Tive uma ideia que, top. Pegue a minha serva e tenha um filho com ela. Entenda comigo que o código de moralidade naquela época é diferente do nosso. Naquela época, somente naquela época, somente naquela época, era ok o homem ter mais de uma esposa, naquela época. Graças a Deus que é a vida depois do erro, que eles corrigiram esse erro. Mas não seria imoral se ele assumisse aquela esposa para ter um filho com ela. Só que o que está errado aí é a ausência de confiança. O que está errado aqui é o final do versículo. Ouviu Abrão a voz de Sara. Ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E por que ele vai começar a ouvir voz de pessoas, seja elas quais forem? Você está acostumado a ouvir a voz de Deus. Se você vai buscar conselhos, busque conselhos de pessoas sábias que também escutam a Deus. Cuidado com os conselhos que você escuta por aí, porque Sara acorda e fala, nossa, tive uma ideia maravilhosa, eu vi no Instagram um método maravilhoso, você não tem ideia. Está aqui, Agar, olha que maravilha, tem um filho com ela. É óbvio, Abraão é homem de Deus. É óbvio que o próximo versículo vai ser Abraão dizendo, está amarrado em nome de Jesus, eu te repreendo, é isso? Não! Abraão consente com a ideia mirabolante. E a partir de agora começa a escrever o livro no capítulo 1, página 1, como entender as mulheres. Porque Abraão, ele consente com essa ideia doida, gera o filho, a Bíblia diz que ele conhece
Versículo 4, Agar, ela concebe. Uma vez que Agar concebe, agora ela despreza a sua senhora aos seus olhos. Uma confusão que ele não precisaria ter entrado. Vocês estão comigo aqui? Se ele não tivesse aceitado o plano originalmente, se ele tivesse confiado em Deus. Vou falar um negócio aqui que vai ser forte para você. Está preparado? Nem todas as confusões que nós entramos foi causado pelo inimigo. Muitas foram causadas pelas nossas decisões erradas e atitudes erradas. Você toma uma decisão errada e fala, tá vendo? O inimigo está furioso. Ele está lá e fala, essa não sou eu. Não me culpa de tudo também não. Estão aqui? As nossas decisões erradas geram consequências. Então é melhor pedir a Deus, Senhor, eu quero aprender com as minhas consequências, com as atitudes, Senhor. Que o erro seja uma chance de aprendizado. Então ele tem uma filha com Agar. Agar nasceu, começa a desprezar Sarai. Já posso imaginar, estava tudo em paz em casa. Daqui a pouco Agar grávida, Sarai um dia passando, ela, ai, que dor na barriga, ai, é tão difícil ser grávida, desculpa, você não sabe, sei lá. Começa uma confusão, não é isso? Sara, quem teve a ideia foi de Sara, e Abrão está lá, meu Deus. Então, um dia Abrão está lá tomando café, tranquilo, assistindo um Fantástico, Gol dos Fantásticos, está lá em casa. Versículo 5, então Sara fala para Abrão, sobre ti esteja a vergonha que foi dirigida a mim. Eu coloquei minha serva no teu leito, e agora ela está desprezada. O Senhor julga entre eu e você. Abrão fala, meu Deus, a ideia foi tua e agora a culpa é minha. Como entender? Ele está escrevendo capítulo 1. Estão aqui comigo? Porque as pessoas mudam. Quando você escolhe escutar conselhos humanos, as pessoas que hoje te apoiam, amanhã te desprezam. As pessoas que hoje batem a mão nas suas costas, amanhã são as mesmas que estão te criticando. As pessoas que te elogiam e curtem os teus posts, são as que estão fazendo hate com você amanhã. Eu prefiro confiar em Deus. Eu prefiro confiar na sua potente mão. Eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro entender que Deus é capaz de me transformar. Deus vai transformar a tua história. Ele conhece tuas áreas fracas. A confusão se torna tão grande que Abraão fala, olha, não me tira desse problema, faz o que você quiser com ela. E agora um menino chamado Ismael, que não tinha nada a ver com a história, é expulso da casa de seu pai junto com sua mãe e sai errante pelo deserto. E só para você entender a loucura que é isso, até hoje, 2025, se você for ler sobre os grandes conflitos na região do Oriente, são conflitos dos descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac. Até hoje, uma decisão errada que está sendo colhida até hoje, com descendentes de dois povos que não deveriam ser inimigos, na verdade deveriam ser irmãos. O problema não está em ter tido Ismael, o problema é que Ismael veio antes de Isaac como uma tentativa de um jeitinho para fazer da maneira humana e não da maneira divina. Deus vem, toma conta da minha história, porque eu quero que os teus planos sejam maiores do que os meus próprios. Agora não dá mais, agora chega. Será que Deus bateu na mesa da reunião celeste e falou, agora chega, gente. Desculpa aí, anjos, desculpa aí, pessoal, escolhi errado. Nunca imaginei que esse Abraão ia fazer tudo que ele fez. Agora vamos escolher o próximo. É assim que Deus faz? Na verdade, Deus tem uma nova história para você. Na verdade, Deus tem uma nova esperança para você. E aqui, para mim, é a essência do que é aprender o erro na cultura judaica. Erro ou culpa tem dois caminhos. Quando você erra, ou você vive a culpa, ou você se entrega para a restauração. Restauração em hebraico é a palavra Kippur. Inclusive, existe um dia chamado Dia da Expiação, Yom Kippur, Dia da Restauração, o Dia do Perdão. Deixa eu falar de novo, o dia do perdão. Quando você erra, quando você tem áreas fracas, ou você fica afundado na culpa, ou você se abre para um processo de restauração. Ou você diz, Senhor, restaura o que estava caído, restaura. Eu não vou persistir no erro, eu vou aprender com ele. Por isso que a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Os ímpios tropeçam e caem, mas o justo permanece de pé. Nessa noite, igreja, Deus está te chamando para um caminho de recomeço e reconexão. No processo de amadurecimento depois dos erros,
Há 4 passos que nós temos que seguir. E sobre eles eu quero falar para que você lembre. Primeiro lugar, reconheça que errou. Tenha consciência do erro. Errei. Tropecei aqui, falei aqui, tenho uma área fraca aqui. Eu errei. Reconheça. Não ande como se nada estivesse acontecendo. Reconheça. Primeiro ponto é o reconhecimento. No processo de restauração pós-erro. O segundo ponto é: assuma a responsabilidade. Confesse. Diante de Deus, diante dos homens, se for necessário. Mas recomeça. Em terceiro lugar, decida mudar o comportamento. Decida mudar o pensamento. E por último, reconecte-se com Deus e consigo mesmo. Porque há esperança de uma nova história. Há esperança de um novo nome. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que havia uma mulher pega em flagrante adultério. Você entende o que esse termo significa? Flagrante adultério não é uma foto que alguém viu, um post que alguém comentou. Flagrante adultério é ser pega no ato de adultério. A lei mosaica é claríssima. Pego adulterando, morre o adúltero, a adúltera, apedrejado, ele e toda a sua casa. Não há esperança de recomeço. E a Bíblia diz que uma mulher é pega em flagrante adultério, é jogada perante uma roda. Sendo sincero e literal, não sei nem se vestida ela estava, ela foi pega no flagrante adultério. Ela está lá sem nenhuma proteção. Todos os homens, fariseus, doutores da lei, estão com pedras na mão esperando o aval. E eles perguntam a Jesus: e agora? O que a lei nos diz? Eles estavam esperando Jesus dizer: só lança, vai rápido, cumpre a lei. Só que Jesus olha aquela mulher, olha a multidão, e ele diz assim: vamos fazer o seguinte, se alguém aqui não tem pecado, pode jogar a primeira pedra. E diz a Bíblia que ele começa a escrever com o dedo no chão. Há um texto no Antigo Testamento em que um dos profetas menores diz que chegaria o dia que ele escreveria os nossos pecados no chão. Sabe o que eu acho que ele fez ali na hora? Aí é viagem minha. Que ele começou a escrever roubo e olhou para um, engano e olhou para outro, adultério e olhou para outro, falou: se alguém não tem pecado, eu sei, hein? Se alguém não tem pecado, joga pedra. Aí um deve ter feito foi embora. Outro, tô atrasado, foi embora. Um a um, todos foram indo embora. E só sobrou um. Só sobrou aquele que era o único que tinha autoridade para jogar pedra, porque ele é o único que não tinha pecado nenhum. Ele se aproxima daquela mulher, olha a ela olha a ele, e ela diz: e agora? Ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e recomece a sua história. Vá e aprenda com o teu erro. Vá. Abraão, você não merece ser o pai da fé. Um homem que era idólatra, um homem que levou o sobrinho como garantia, um homem que quase vendeu a esposa para o Egito e para Abimeleque, um homem que engravidou a serva da esposa antes da hora. Você não merece mais. Isso é o que o sistema religioso diria para Abraão. Isso é que a sociedade diria para você. Mas não, meu Deus. Não, teu Deus. Porque no capítulo 16, ele engravida a serva da esposa. Sabe o que acontece no 17? Versículo 1 do capítulo 17. Abraão tinha 99 anos.
ele saiu da terra do seu pai, obedecendo a voz de Deus aos 75. Ele já está com 99. E Deus estava dizendo: Abraão, demorou um pouco, hein? Você foi duro, foi difícil o processo. Você não estava pronto aos 75, mas eu quero te encontrar aos 99. Você não estava pronto há 10 anos atrás, mas agora, eu tive que tirar um modo de agir, eu tive que tirar um modo de ser, eu tive que mudar a tua trajetória, Abraão. Mas eu quero te falar algo. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, seja perfeito. Não há menção de nenhum erro, mas há uma menção: caminha, continua. Eu firmarei o meu pacto contigo, sobremaneira eu te multiplicarei. Não parece ser o homem que viveu tantos erros que eu acabei de escrever. E sabe o que finalmente o mestre do jeitinho faz? Sabe o que finalmente o homem que estava sendo alinhado por Deus faz? Ao ouvir a voz de Deus, mesmo sabendo ser culpado, versículo 3, Abraão se prostrou em terra. Deus deve ter pensado: oh meu Deus, oh que sou eu mesmo. Demorou, hein, Abraão? Era para ter se prostrado aos 75, não tem problema. Se prostre aos 99, não tem problema, porque eu ainda tenho planos para você. Mas se prostre, se curve, Barabacês. Você não está no controle, o poder não é teu. Eu vou te mostrar que eu sou Deus. Abraão cai de joelhos ao chão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, a glória de Deus aqui, porque eu estou diante do Deus de recomeço, eu estou diante de um Deus de promessas, eu estou diante de um Deus que tem histórias grandes. Eu estou sentindo algo sobrenatural aqui. Abraão está de joelhos no chão, prostrado, e o que ele vai ouvir de Deus é espetacular. Deus fala para ele no versículo 4: quanto a mim, nada mudou. Eu sei os teus erros, eu sei os teus fracassos, eu sei as tuas lutas, mas quanto a mim, eu continuo sendo teu Deus. Você vai ser pai de muitas nações. Só um detalhe, Abraão. Na cultura judaica, o que o homem mais carrega de importância é o seu nome. No nome é profecia, no nome é história, no nome é bênção. Então ele diz: Abraão, só um detalhe. Finalmente você caiu de joelhos no chão. Finalmente você entendeu que eu sou Deus. Então você não é mais chamado de Abrão. Abraão vai ser o seu nome. Uma letra? Oh Deus, uma letra só. Abrão significa pai. Abraão, pai de multidões. Sabe o que eu estava dizendo? Abraão, desde os 75 anos de idade, quando eu te tirei da terra do teu pai, quando eu te falei para sair da tua parentela, eu estou tentando extrair o Abraão que estava dentro do Abrão. Eu estou tentando extrair o homem que eu vi ao chamar. Eu não vi o Abrão enganador, eu não vi o Abrão que dava jeitinho, eu vi o Abraão pai de multidões. Eu estou extraindo de você o teu melhor. Eu estou tirando o Felipe de dentro do Felipe, eu estou tirando o Lucas de dentro do Lucas, o Diego de dentro do Diego. A velha natureza foi embora, eu estou tirando coisas novas de dentro de você. Eu sinto no Espírito algo rompendo no teu interior. Eu sinto no Espírito Deus transformando a tua história. Ei, você não vai ser julgado pelo teu passado. Deus tem promessa de bênção nova para você. Abraão, teu nome não é mais Abrão, agora é Abraão. Na verdade, teu ministério cresceu. Sabe por quê? Versículo 6: eu vou te frutificar de sobremaneira, de ti vão sair nações, de ti vão sair reis. Você não sabe, mas o rei Davi vai sair de ti, o rei Salomão vai sair de ti, o rei Josias vai sair de ti, o rei Jesus Cristo vai sair da tua linhagem. Você não sabe, mas o apóstolo Paulo será a linhagem de Abraão. Você não sabe,
mas eu estou transformando a tua história, a tua história, a tua história. Um novo nome, uma nova história. Levante as mãos, diga: quem é esse? Quem é? E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Eu não te troco por nada, por nada, por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Levante suas mãos aos céus. Deus está te dando a chance de uma nova história, de uma nova caminhada, de um novo tempo, de um novo nome. Deus está trocando nomes aqui, nomes aqui. A vida te chamaria de enfermidade, Deus está te chamando de saúde. A vida te chamaria de fracasso, Deus te chama sucesso. Ei, a vida te chamaria sequidão, Deus te chama de manancial de águas. Nomes estão sendo mudados, 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 mudados. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer. Deus, diga! E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Olhe para mim aqui. Deus quer que você se prostre. E talvez seja com você. Ninguém está julgando a tua história. Mas enquanto nós estivermos adorando aqui, se isso é contigo, Senhor, eu quero esse recomeço, eu vou me prostrar. Eu quero esse recomeço, eu vou me prostrar diante de Ti. O Senhor vai começar meu ministério, minha família, minha casa, meu casamento. Eu não sei quem você é. Se prostra na presença de Deus. Se você quiser sair do seu lugar, se prostre diante do altar. Porque Deus está te tocando nessa noite. Deus está te dando um novo nome agora. Agora, 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 agora. Quem é? Quem é? Quem E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte. Sim, sim. E os meus pecados Eu não te troco, eu não te troco. Diga. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me Pode orar por eles, pastores, pode orar por eles. completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida Eu não te troco, eu não te troco. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada.
só tinha os meus pecados para oferecer. Diga ele, diga. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou. Vamos, igreja. Me perdoou. Teu amor. Sua irresistível graça me alcançou. Levante as mãos uma vez, diga. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Dê um brado bem alto ao Senhor e adore-o nessa noite, conectados. Aleluia! Eu não te troco por nada. Não há espaço pra. mais nada. Hoje é sua morada, a minha alma buscava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Se você recebeu um novo nome, dê um brado ao Senhor e adore aqui na casa, adore aqui na igreja. Ei! Nós não chegamos lá ainda nessa pregação da série, mas talvez hoje, depois de conhecer esse lado da vida de Abraão, você vai entender a profundidade do teste que Deus fez com ele. Porque o mesmo cara que quase vende a esposa, traz o sobrinho, engravida a serva da esposa, um dia escuta de Deus: e aí, Abraão, pega o teu filho agora, o que você ama, oferece para mim sacrifício. Sabe o que Deus estava dizendo? Agora eu quero ver se você vai dar o teu jeitinho. Agora eu quero ver se você vai dar uma disfarçada, ou se você está pronto. E Abraão vai lá. E você conhece a história, não vou pregar sobre ela, que ela faz parte da série. Mas há um novo nome vindo sobre você. Há uma nova história vindo sobre você. Ontem eu estava de joelhos preparado, lendo a palavra. Eu vou preparando a palavra a semana inteira. E sábado à noite é o meu dia de intensa busca para que Deus vai derramar no dia seguinte. Eu estava na presença de Deus falando: Senhor, que música vai encaixar com o final da palavra? Que todo ministro pensa isso. E eu simplesmente me esqueci dessa música, nem me ocorreu. Pensei numa outra, mandei para minha filha lá no WhatsApp que eles estavam numa comunhão: ó, avisa aqui essa música. Só que Deus tem planos maiores que os nossos. E de repente hoje de manhã Kim colocou no set essa música. Eu falei: cara, é essa. Você estava na glória, no óleo, mergulhada no azeite quando você colocou. Sabe por quê? Eu quero que você lembre disso. Houve uma época que a gente não tinha nada a oferecer a Ele, só os nossos pecados. E mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos amou. Para que todos os dias da sua vida, quando você estiver sentindo acusado, quando você estiver sentindo aflito, você possa saber: ah, Deus tem promessas para mim. Se Abraão, esse homem, foi chamado pai da fé, eu posso ver grandes coisas na minha história. Os meus filhos vão ver bênção, minha casa vai ver bênção. Ah, eu sou abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus. Nós vamos terminar fazendo essa declaração. Levante suas mãos aos céus e diga: eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas Ele me ama. Oh!
Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça. Levante as mãos, adoro, adoro. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim Declara se ele. entregou. Eu não te troco. E Diga. os meus pecados Eu não te troco, Pai. Eu não te troco. Diga ele, diga. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Dê um brado bem alto ao Senhor e celebre o nome dele, porque um novo nome vem sobre ti, uma nova história vem sobre ti. Feche seus olhos só um instante. Oh, meu Deus. Todo culto é maravilhoso na presença de Deus, mas tem cultos que a gente não quer acabar. Teu nome foi mudado hoje. Deus está mudando a essência e a história. Feche seus olhos nesse lugar. Eu quero muito te oferecer uma oração, principalmente para você que está visitando a igreja, se essa é a tua primeira vez aqui. Ou não, você já até veio outras vezes, mas você nunca fez essa oração aqui. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, dizendo Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, eu quero com Ele caminhar. Eu quero te dar essa chance agora. Principalmente se você nos visita ou está nos assistindo online e você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, eu estou vendo tua mão levantada. Aleluia, eu estou vendo. Esse é o maior milagre que existe. Não há milagre maior do que esse. Voltar à presença dele e se entregar a Jesus Cristo. Se você estendeu tua mão, faz uma oração. Fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. Porque eu sei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Me perdoa dos meus pecados. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração pela primeira vez, que se entrega a Jesus Cristo, meu Deus, que vai ter sua vida transformada, liberta, meu Deus, por Ti. Nós queremos Te adorar e Te engrandecer, porque Tu és um Deus grande. Nós confiamos na Tua mão. Salva os Teus filhos e os dá uma nova história. Nós Te louvamos, agradecemos e aplaudimos o Teu nome, que é grande, que é majestoso, que é precioso. Aleluia. Dê um brado ao Senhor à igreja. Aleluia, aleluia, aleluia.